Débora Pérez Menezes nasceu em São Paulo no dia 26 de fevereiro de 1962. É cientista brasileira, física nuclear e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, onde trabalha desde 1992. Desde julho de 2021, é presidente da Sociedade Brasileira de Física. Ela possui bacharelado em Física desde 1983, licenciatura em Física desde 1985, mestrado em Física desde 1985, todos pela Universidade de São Paulo. Doutorado em Física desde 1989 pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e realizou trabalhos de pesquisa na Universidade de Sydney, Austrália, e na Universidade de Alicante, Espanha. Pró-reitora de Pesquisa e Extensão de 2008 a 2012 e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Física de 2006 a 2008. Suas pesquisas envolvem a área de física de hadrons na interface entre a física nuclear de baixas energias e física de partículas elementares. Dedica-se ao estudo de equações de estado relativísticas e suas aplicações na descrição de objetos compactos, as estrelas de nêutrons, e do diagrama de fases de cromodinâmica quântica, que descreve a força nuclear forte. Foi contemplada com a medalha e diploma de mérito Francisco Dias Velho pela Câmara Municipal de Florianópolis, por suas contribuições nas ciências e nomeada como membro da Comissão de Física Nuclear da União Internacional de Física Pura e Aplicada. Marie Curie nasceu na Varsóvia, Polônia, no dia 7 de novembro de 1867. Era filha caçula de 5 irmãos. Sua infância foi difícil, pois ficou órfã da mãe quando tinha apenas 10 anos. Naquela época, a Polônia fazia parte do Império Russo, e sua família havia perdido alguns bens a fim de apoiar a luta pela independência polonesa. Marie Curie teve dificuldades para estudar. Isso porque, além de as mulheres não serem admitidas em universidades na Polônia, Marie Curie também passava por grandes dificuldades financeiras. Mas, influenciada por seu pai, que era professor de física e de matemática, seguiu seus estudos. Primeiramente numa universidade clandestina na Polônia, depois continuou também de forma autônoma. Mais tarde, iria para a França, com o intuito de entrar na Universidade de Paris, onde graduou-se em física e matemática. Para custear seus estudos, trabalhava como governanta e professora. Quando se graduou, para prosseguir suas investigações, a cientista precisava de um laboratório e um amigo, em 1894, a apresenta Pierre Curie, físico renomado. Os dois acabariam partilhando a sua vida e o amor pela ciência. Após alguns anos de estudo, em 1903, ela recebe o Prêmio Nobel junto com Pierre Curie e com Henri Becquerel, em virtude das descobertas obtidas no campo das radiações. Nesse mesmo ano, ela doutora-se em ciências. Em 1906, Pierre Curie morre e ela ocupa o lugar dele, lecionando física geral na prestigiada Universidade de Sorbonne, a primeira mulher a fazê-lo. Em 1911, recebeu o Prêmio Nobel da Química por ter descoberto novos elementos químicos, o rádio e o polônio. Após muitos anos de fama, em 1914, Marie Curie funda o Instituto Curie em Paris. Este instituto visa investigar as aplicações médicas do rádio em doentes oncológicos. Na Primeira Guerra Mundial, criou-se unidades móveis de radiografia, para serem utilizados entre os soldados feridos. Com sua filha Irene, Marie Curie ia aos hospitais convencer os médicos a utilizarem seu invento, para salvar a vida dos combatentes.
Vítima de leucemia, que adquiriu em decorrência da exposição à radioatividade, morre aos 66 anos no dia 4 de julho de 1934, em Passy, comuna francesa. Um ano após seu falecimento, em 1935, foi vez de uma de suas filhas, Irene, a ser premiada com o Prêmio Nobel da Química, pela descoberta da radioatividade artificial. O prêmio foi dividido pelo seu marido também, Frederick Joliot. Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu na cidade de São Luís do Paraitinga, no interior do estado de São Paulo, no dia 5 de agosto de 1872. Era filho de Amália Taborda Bulhões Cruz e de Bento Gonçalves Cruz, que ganhavam a vida como médicos. Oswaldo Cruz foi o filho mais velho do casal, tendo também 5 irmãs. Em 1877, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Em 1887, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1891, publicou 2 trabalhos pioneiros sobre microbiologia, ainda estudante. Em 1892, se formou em medicina. Começou a trabalhar no laboratório de bacteriologia na cadeira de higiene da Faculdade de Medicina. Porém, após a morte de seu pai, acumulou a chefia da clínica paterna. Em 1893, casou-se com Emília da Fonseca, a mãe de seus filhos. Em 1896, foi para Paris para trabalhar com os especialistas em medicina legal, mas seu interesse por microbiologia o levou a estagiar no Instituto de Emily Rhodes, descobridor do soro antidifterico. Ao retornar para o Rio de Janeiro, assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal. A instituição, sob o comando do barão de Pedro Afonso, proprietário do Instituto Vacínia Comunitária. 2 anos após, o jovem bacteriologista assumiu a direção do Instituto e trabalhou para ampliar suas atividades para além da fabricação de soro, incluindo a pesquisa básica aplicada e a formação de recursos humanos. No ano seguinte, chegou ao comando da Diretoria-Geral de Saúde Pública. Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Boa parte dos médicos e da população acreditavam que as doenças se transmitiam pelo contato com as roupas, o suor, o sangue e muitas vezes pelas secreções de doenças. No entanto, Oswaldo Cruz acreditava em uma nova teoria. O transmissor da febre amarela era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas sanitárias como brigadas que percorreram casas, jardins, quintais e ruas para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou violenta reação popular. Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu ápice, com o recrudescimento dos surtos de varíola. O sanitarismo tentou promover a vacinação em massa da população. Os jornais lançaram uma campanha contra a medida. O Congresso protestou e foi organizada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a rebelião popular e no dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, que durou uma semana, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Mesmo assim, em 1907, a febre amarela estava erradicada no Rio de Janeiro. Em 1908, em uma nova epidemia de varíola, a própria população procurou os postos de vacinação. Em 1907, Oswald Cruz foi reconhecido internacionalmente pela sua luta contra as doenças e ganhou a medalha de ouro de 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha. Oswald Cruz também reformou o Código Sanitário e reestruturou
todos os órgãos de saúde e higiene do país. No ano seguinte, foi recepcionado como herói nacional, e em 1909 o Instituto passou a levar seu nome. Com a equipe do Instituto Oswald Cruz, fez um levantamento das condições sanitárias do interior do país. E no próximo ano, combateu a malária durante a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a febre amarela a convite do governo do Paraná. Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivos de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswald Cruz e mudou-se para Petrópolis. Eleito prefeito daquela cidade, traçou vasto plano de urbanização, que não pode ver construído. Sofreu de crise de insuficiência renal e morreu em 11 de fevereiro de 1917 com apenas 44 anos.